Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, 3:6. Aleluia. Boa noite àqueles que eu não vi, que eu não consegui cumprimentar. Espero que o Senhor nessa noite venha ministrar o nosso espírito nesse lugar, amém? Aleluias. Vamos orar mais um pouquinho, feche seus olhos um pouco. Deus, eu quero pedir nessa noite que a tua graça venha sobre esse tempo em nossas vidas, que nossos ouvidos, nossos entendimentos esteja totalmente obediente ao teu Espírito nesse lugar. Que o Espírito de Deus que está sobre nossas vidas, o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar onde precisa ser trabalhado, comece a ajustar o que precisa ser ajustado, comece a construir o que precisa ser construído, começa a fortalecer o que precisa ser fortalecido, e começa a ativar, Senhor, o que precisa ser ativado. Sabemos, meu Pai, quando nós estamos na Tua presença, Senhor, existe Senhor, uma mesa cheia, Deus, de coisas, onde possamos, meu Pai, como um corpo, estar desfrutando de tudo isso. Eu creio, Deus, que como no dia, Senhor, de ceia, o Senhor estava sentado com os seus discípulos, ali tinha vários tipos de comida, onde eles comiam, onde eles impartiam, onde eles compartilhavam, ali falavam do Teu reino, e eles eram ministrados e ministravam uns aos outros naquele lugar ali, e aquela presença tão forte daquele lugar, Deus, queremos, meu Pai, que isso possa ser real em nossas vidas todos os dias. Porque a Tua palavra diz que a comunhão entre os irmãos, Deus, é aquilo que o Senhor sempre prezou. A mesa, o Senhor sempre prezou, Senhor, estar junto, estar no mesmo lugar, o Senhor sempre prezou isso, Senhor, com os seus discípulos. E que nessa noite, Deus, nesse mesmo lugar, nesse mesmo entendimento, com esse mesmo Espírito sendo ministrado em nós, meu Pai, queremos ser impartidos, queremos ser ministrados, Deus, nesse lugar, e queremos, meu Pai, dizer que os nossos ouvidos, nossos olhos, nosso entendimento, nosso coração, nossa alma, tudo, Senhor, queremos deixar à Tua disposição nesse lugar, para que o Senhor possa ministrar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, todos acharam? 2 Coríntios 3, versículo 6. Diga assim: o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. No início diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluias. Aquilo que eu estava falando assim, amados, que ministros, só para a gente entender o que ele estava dizendo sobre ministro. Ministro é aquele que serve pessoas, serve outras pessoas. O Senhor tem nos separado para sermos ministros do Senhor. O Senhor tem nos separado para que nós possamos ser ministros, para que possamos servir pessoas no reino, servir as pessoas no âmbito espiritual. Amém? Não só servir no âmbito natural, que isso já faz parte do corpo de Cristo, isso já faz parte de expressar a Cristo, mas o que ele está dizendo aqui, que Ele mesmo nos habilitou para sermos. E o interessante é assim, amado, quando ele fala também sobre assim, que porque a letra mata, por que está dizendo a letra mata? Não está dizendo ali que nós não somos, que nós não devemos estudar, que nós não devemos procurar entendimento, procurar conhecimento. Aqui está dizendo assim que quando nós procuramos conhecimento sem a revelação, ela traz morte. Porque assim, eu posso estudar vários livros, posso estudar a Bíblia, amados, de ponta a ponta. Eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Mas se eu conhecer a Bíblia, se eu conhecer a Bíblia de capa a capa, conhecer vários livros que tentam nos levar a uma ideia, tentam nos levar a uma direção do Senhor, mas se não houver revelação,
Aí eu posso começar o quê? Criar o meu próprio entendimento, criar as minhas próprias leis, o meu entendimento, aquilo que eu posso, o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado, e começo a implantar no meu dia a dia. Aí é onde começa a trazer o peso. Por isso que Cristo falou assim, que o segundo mandamento, a segunda, ele é bem mais, como é que faz assim? Me ajuda lá. O segundo, ele é mais leve do que o primeiro? Vamos dizer que sobre a lei de Cristo, a lei do Novo Testamento, ela é mais suave, mais leve do que a primeira. Por quê? Se nós fosse levar pelo pé da letra da lei de Moisés, nenhum de nós aqui estaria salvos. Eu estava comentando essa semana, acho que não sei com quem eu estava comentando lá em casa, que muitas vezes Jesus vê que a tua lei, ela é mais leve, mas não significa também que a tua lei, ela nos torna negligentes. Porque se fosse comparar pela lei de Moisés, se fosse só, vamos começar aqui pelos 10 mandamentos. Quem consegue cumprir os 10 mandamentos a fio? Os jovens. Consegue honrar o teu pai e tua mãe? A palavra diz, não diz que a gente tem que honrar o pai e a mãe? Mas Jesus veio então para que isso fosse abolido e as coisas, então agora não preciso mais honrar meu pai e minha mãe? Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que agora porque ele morreu na cruz, vem um novo mandamento, vem um mandamento do Senhor e agora eu não preciso mais honrar meu pai e minha mãe porque agora estou vivendo no tempo da graça. Não. O tempo da graça ela não vai fazer parte com os meus erros, com as minhas desonras. Porque não é graça, se torna uma desgraça. Só que assim, mas se ainda formos pensar como se fosse a lei de Moisés, até eu preguei esses dias aqui sobre aquela lei que os discípulos trouxeram a prostituta, que foi pega, a adúltera, né, que foi pego em adultério, mas esqueceram de trazer o homem. Eles conheciam tanto a lei, tanto de linha a linha, folha a folha, de versículo a versículo, mas naquele tempo a Bíblia não era escrita, não era separada por versículo, a Bíblia era escrita um livro inteiro. Mas eles conheciam tanto de acorde salteado, como diz o ditado público aí, que a lei estava tornando no coração deles, estava cegando o coração deles. Conhecia tanto, conheço pessoas que conhecem tanto a lei, que começam a andar cego, que começam a criar coisas dentro da Bíblia que não existe, que muito menos Deus falou que não era para fazer, e tem homens dizendo que Deus falou que não era para fazer. Trazendo peso, trazendo... sabe o que acontece, amados? Muitas vezes, eu sei que muitas vezes tem pessoas aqui no nosso meio, mas a maioria das igrejas hoje tem poucos novos convertidos. Sabe por quê? Porque a igreja hoje se tornou incoerente. Por que incoerente? Porque se entrar uma pessoa aqui hoje, todo tatuado, o pessoal vai já olhar de cara torta. Se entrar uma pessoa aqui hoje, que nem eu sempre digo assim, nós falamos tanto do reino, mas será que se um dia entrar uma prostituta nesse lugar aqui e se converter ao Senhor, o meu coração estaria liberado para deixar casar com meu filho? Eu sempre digo isso, né? Será que se um homossexual, um travesti transformado, convertido ao Senhor, ao reino de Deus, vier nesse lugar aqui, aceitar o Senhor, mudar de vida, o seu coração está liberado para que esse homem casasse com tua filha? Muitas vezes, amados, o evangelho ele está começando a barrar pessoas novas de entrar dentro da igreja. Por quê? Porque nós estamos ficando incoerentes com as coisas, achando que a Bíblia está dizendo uma coisa, queremos praticar, e sendo que a Bíblia não está dizendo nada daquilo que nós pensamos. Por quê? Porque eu conheço demais uma letra, mas eu não estou tendo a revelação do Senhor. Conhecer letra, conhecer livro, conhecer a Bíblia, a própria Bíblia, amado. Quer discutir Bíblia? Vai sentar com o Jô Soares e vai discutir a Bíblia com o Jô Soares. Eu não sei quem que tem que se converter, se é eu ou se é ele. O cara conhece a letra de ponta a ponta. Mas se eu não tiver a revelação, eu posso estar criando algo que possa estar matando muita gente, amados. E o que a gente vê hoje de pessoas que não querem mais seguir o reino, não querem mais, tem medo, talvez tem cisma de entrar numa igreja evangélica, porque ele acha que se ele entrou na igreja evangélica, a partir de agora ele não pode mais jogar bola. Olha só que coisa tão simples.
que se ele entrar numa igreja, mas peraí, Robson, lá na tua igreja você pode assistir televisão? Eu falei, cara, se eu falar que eu não posso, como é que eu vou viver no mundo? Não tem um controle que desliga o mundo. Não é verdade? Puf, vou desligar o mundo, não vou ver mais ninguém que passa na minha frente. Não, amados. A tua televisão, você controla a hora que você quiser. Você assiste o que você quiser. Você escolhe os programas que você quiser. Eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente, porque sobre o que eu estou comendo, sobre o que eu estou me alimentando. Do que eu estou comendo, do que eu estou me alimentando. E através da minha postura, da minha maneira de agir perante as pessoas, da minha maneira de agir perante a sociedade, minha maneira, perante a igreja agir diante da sociedade, ela está revelando o que ela está comendo. Aleluias. Então ser ministro, amados, é aquele que serve outras pessoas. Quem usa a letra sem revelação gera morte e atrasa uma geração. A letra mata porque não tem revelação. Se é pelo Espírito, o que eu ministro gera vida, porque o Espírito é vida. Se eu estou ministrando uma palavra e essa palavra está sendo direcionada pelo Espírito, se eu estiver ministrando a palavra e essa palavra não estiver trazendo transformação, eu não estou falando por uma revelação. Porque a lei, amados, por que eu estou falando um pouquinho sobre a lei? Porque a lei ela não veio para transformar ninguém. A lei só sabe falar assim, ó, irmão, se você roubar com essa mão, ela vai cortar com a tua mão direita. Ela vai cortar com a tua mão direita. Se você roubar com a mão esquerda, ela vai cortar com a tua mão esquerda. Se você fizer isso, você vai cometer isso. A lei ela traz mais medo do que arrependimento. Cristo, quando ele veio para trazer arrependimento no nosso coração, não veio para trazer medo. Ele diz assim que o meu fardo, ele é leve e suave. Porque mesmo aqueles que criaram a lei, não conseguiam cumprir a lei. Viu aquele ditado? Fala o que é? Porque sabe o que acontece hoje, amados? O povo já está cheio de ver pessoas falar e não viver, não viver e não viver. É muito sim, nós temos que ser os ministros, quando fala sobre ministro, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Hoje vale muito mais eu ficar sem esse microfone e viver aí embaixo, do que eu pegar o microfone e falar aqui em cima e não viver nada embaixo. Volto a falar sempre, erros, claro que eu tenho. Se vocês começar, quer me conhecer? Toma café comigo durante o dia, durante a semana. Sabe que eu tenho 1 milhão de erros. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo, Ele me perdoa todos os dias os meus pecados. Mas também não me coloca numa posição que eu posso também estar todo dia pecando também. Que daí, em vez de ser arrependimento, é um remorso. Porque que nem sempre assim, o que nós cantamos, o que eu prego, se não está gerando uma transformação, nós não estamos cantando Cristo, nem muito menos pregando Cristo. Porque, amados, quando nós falamos com Cristo, nós cantamos Cristo, tem que gerar em nós um constrangimento. Traz luz para as sombras. Me ajuda aí. Traz luz para as sombras. Isso é vida, amados. Joga lá, Radassa, para mim. Vamos lá. Traz luz. Isso é Cristo na tua vida, amados. Traz luz para a sombra. Canta lá, Senhor. Você não está cantando simplesmente uma letra que eles gravaram num clipe, colocaram na televisão, virou modinha, nós estamos cantando aqui na igreja. Isso é o próprio Cristo falando. Eu sou o teu pastor. Só que muitas vezes tiramos a tradução e diz assim que
ele deixou, tem uma tradução dessa música que diz assim, que ele deixou as 99 para ir buscar uma, né, que está se perdido, que se perdeu. Mas Cristo, amado, ele não deixa as 99. Ele não se cansa enquanto não achar aquela que se perdeu. Porque a mesma coisa que eu falo assim, que uma pessoa desviar, se uma pessoa desviar aqui hoje, eu vou fechar a igreja, amados, cada um vai para a tua casa, porque agora eu vou atrás daquele que desviou. Não. Nós juntos, nós não vamos descansar enquanto aquela que saiu não voltar para o meio do aprisco, para o meio do rebanho. Ele não descansa enquanto não acha aquela que se perdeu. E a gente leu esse versículo, quanto tempo entendemos assim que ele deixa as 99 para buscar uma que se perdeu? Jesus não deixa ninguém para buscar uma pessoa que se perdeu. Ele não se cansa enquanto não encontra o meu e teu coração. Aleluias. Então assim, amados, quando a palavra fala sobre ministro, não ser ministro, amados, não é alguém que chega a ser, mas é alguém que é. A palavra diz assim que nós não seremos ministros, nós somos ministros. Diga assim, eu sou ministro do Evangelho. O que significa ministro? Pessoa que serve. Para você servir não precisa você passar numa faculdade, para você servir não precisa fazer um curso. A palavra diz que você é. Ele te separou como ministro para servir pessoas. Ele te separou ministro para servir alguém. Então é diferente, amados. Assim, o apóstolo Paulo diz assim que ele nos fez ministro, já somos ministro. Neste evangelho, o serei foi substituído por me fez ministro. A nossa responsabilidade, amados, é manifestar algo que já somos nele. A mente, sabe assim, amados, que a mente humana não pode compreender isso. Sabe por que a mente humana não pode compreender isso? Porque a mente humana só consegue entender a letra, não consegue entender a revelação. Onde ele nos fez ministros competentes? Sabe assim, amados, onde o Senhor nos fez ministro competente? Na cruz. A partir da cruz o Senhor nos tem tornado, nós estamos aqui para fazer, não estamos aqui para fazer o que Cristo fez, mas para manifestar quem Ele é, e somente comendo podemos chegar à sua estatura. O que é comer, amado? A vida espiritual é se manter comendo, porque a palavra diz assim que, quais são os frutos do Espírito? E a palavra diz assim que, eu sou o pão e sou o vinho. Quem participar, está participando do meu corpo e do meu sangue. Amém? Então assim, o ministro competente, amados, ele exercita na fé. O fruto do Espírito opera nessa sintonia. Você deve manifestá-lo porque a vida já está dentro de você. Então assim, tem 3 maneiras que a alma pode ouvir ao Senhor. Vamos já construir aquilo que eu quero falar nessa noite. A alma ela pode ouvir. Diga comigo assim, a alma ela pode ver. Diga comigo, ver, ouvir e falar. O que você come, amados, determinará a competência que você terá na vida do Evangelho. Como posso saber o que eu como? Já perguntou para você assim, como eu posso saber se eu estou comendo do Evangelho certo? Como eu posso saber se eu estou comendo da palavra certa, ou se eu estou ouvindo uma palavra correta? Assim, amados, pelo que se desprende e porque ele sai da minha vida, da minha boca, isso é o que eu comi. Então assim, muitas vezes, amados, a minha maneira de se portar, a minha maneira de comportar perante as pessoas, ela está revelando aquilo que eu estou comendo. Lembra que eu falei que o meu secreto, ele revela o meu público? E no público, ele também revela o seu secreto? Então se eu querer ser uma pessoa no público, aquilo que eu não sou no secreto, não vai adiantar muita coisa. E se eu querer também ser no secreto, se eu não quiser pagar não é que pagar um preço, porque a graça não se paga mais preço. O Senhor já pagou por nós. Mas existe uma caminhada de estar junto com o Senhor. Então muitas vezes a gente queremos estar no ambiente, como posso dizer assim, no público, sem menos eu passar no secreto. Tem muita gente, amado, tem muitas pessoas que querem fazer, sem ser.
Não tem como eu querer fazer sem eu ser. Se nós fomos ministros do Evangelho, mas Ele nos separou, mas primeiramente, amados, eu preciso estar nele, com Ele, para expressar aquilo que está dentro de mim ao Senhor. Nós temos falado muito nesse lugar aqui, expressar a Cristo, porque diz assim, Cristo em nós, a esperança da... É Cristo em mim ou não? É Cristo só numa pessoa? Não, Cristo em nós, ou Cristo em mim, é a esperança da glória. Então, quando você olha para a pessoa, você olha para ela, você está vendo um Cristo dentro dela. Quando você olha para o Ismael, não estou só vendo o Ismael em si, estou vendo um Cristo no Ismael. Agora, quando vocês olham para mim, eu estou conseguindo revelar Cristo na vida de vocês? Como que você revela Cristo? Já fez essa pergunta para você? Como que você revela Cristo? Muitas vezes assim, amados, sabe como que eu posso revelar Cristo? Na hora que eu estiver fazendo algo, isso me pega todo dia. Na hora que eu estiver fazendo algo, eu pergunto para mim mesmo, será que Cristo faria isso no meu lugar? Na hora aquela rodinha da piadinha, será que Jesus também daria risadinha nesse meio dessa rodinha aqui? Sabe assim, amados, revelar Cristo às pessoas é perguntar para nós mesmos, será o que eu estou fazendo hoje, Cristo faria no meu lugar? Cristo estaria fazendo junto, se fosse Ele no meu lugar? Então assim, amados, devemos comer de Cristo, mas a palavra chama isso de Evangelho. Uma vida cristã é o reflexo do Evangelho que comemos. Se comemos pouco, seremos e teremos uma vida cristã anêmica, seremos levados por ventos de doutrina e altos e baixos em nossas vidas. Amados, sabe por que a palavra diz assim? Que muitos perecem por falta de... Porque se não come nada, como é que o teu corpo vai manter firme? O problema, amado, quando você está com fome, já chegou com fome de madrugada em casa? 2 horas da manhã que saiu da rua e chegou em casa? Eu duvido se você não quebrou um ovão lá e misturou com farinha, arroz, feijão, jogou dentro da panela. Se tivesse um pedaço de couve, você já picava a couve crua mesmo, ali, fazia aquele montão e jogava para dentro. Quem já fez isso? Só eu não? Hã? Pegou miojo, cozinhou miojo ali com um pouco de feijão, achou um pão seco lá, já esquentou no micro-ondas, jogou dentro e comeu. O problema, mas quando nós estamos com fome do Evangelho, nós comemos qualquer coisa. Quando nós não alimentamos da verdadeira palavra, qualquer coisa que eu jogar aqui em cima, vocês vão comer aí embaixo. Por que muitas vezes hoje você vê que fala amém, todo mundo amém, mas nem sabe o que significa a palavra amém? O que significa a palavra amém? Então começa a pensar daqui para frente, tudo que você for falar amém, quando as pessoas falarem algo para você. Então muitas vezes fala assim, então amém, irmão, amém. Pode acontecer na minha vida, aleluia, vem em mim. Então, amados, quando nós não comemos dessa palavra que é Cristo, nós não comemos da Bíblia que é o Senhor, a revelação, não falando letra, estou falando palavra revelada, nós corremos o risco de comer qualquer coisa. Aí, quando diz assim lá no versículo da Santa Ceia, diz assim, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Não é só porque está ministrando a Santa Ceia. Porque hoje, amado, é muito mais fácil você sentar aí e ouvir alguém pregar aqui em cima do que você aí pegar uma Bíblia e tentar olhar, tentar entender. Sabe assim? Hoje o YouTube, hoje eu quero ver um pouquinho sobre prosperidade. Cara, se clica no YouTube prosperidade, tem milhões de vídeos. Você clica lá sobre casais, cara, vai ter paraco pedra no YouTube. Mas só que nós não procuramos de onde está vindo esse fruto, de onde está vindo, que árvore que está vindo esse fruto. Cara, sabe que tem muita gente hoje está entrando no nível do micro-ondas, 3 minutinhos já quer ser ministrado pelo Senhor. Nossa, não, mas esse vídeo aqui 4 minutos falando sobre o casamento, não, muito, 4 minutos não. Aí eu vou procurar não, esse aqui é 55 segundos, esse aqui é bom. Aí ele pega lá 55 segundos, amado, que ele vai resolver a vida dele inteira, de 30 anos, que não está dando certo. Aí eu escuto, não, mas esse vídeo aqui não dá, não, eu vou procurar um melhor. Sabe assim, mas nós muitas vezes queremos resolver nossa vida em 10, 15 segundos. Aquilo que nós já plantamos quase 20, 30 anos atrás.
Então, assim, amados, que se comemos pouco, seremos e teremos uma vida cristã anêmica, seremos levados por ventos de doutrinas altos e baixos em nossas vidas. Por que, amados? Que muitas vezes nós caímos, vivemos chorando pelos cantos, porque nós não conhecemos a palavra. Nós não conhecemos as promessas, porque a partir do momento que nós conhecemos as promessas, a hora que nós passarmos dificuldade, eu posso até ficar triste. Romano diz, né? Posso ficar abatido. Eu posso ficar, cara, desanimado. Mas nunca ninguém vai me vencer. Eu posso estar naquele dia assim, cara, que eu não consigo nem olhar para a cara de um crente. Mas a palavra diz assim que... Sabe o que é o outro problema? Eles falam assim, eu sou mais que vencedor. Amém ou não? Você é mais que vencedor? Hã? Por que esse cara com medo de falar assim? Você é mais que vencedor? Amém ou não amém? Eu sou mais. Você é mais que vencedor ou não? Mas o versículo termina em quem? Não adianta eu querer falar que eu sou mais que vencedor se eu não estou em Cristo Jesus. Nós só queremos a palavra que nos atrai, né? Eu sou mais que vencedor. Uau! Mas se eu estiver em Cristo Jesus. Amém? Ah, mas parece que agora que eu comecei a caminhar com... pastor, não fui mais na igreja, porque aquele dia que eu levantei a mão lá, nossa, mas na segunda-feira minha vida virou de ponta cabeça. Mas sabe por quê, amado? Porque nós só ficamos com mais que vencedor, esquecemos de ficar em Cristo Jesus. Mateus 4,4, abre lá para mim. Jesus diz assim, eu sou a comida. Jesus disse que a sua comida era fazer a vontade do Pai. Mateus 4, versículo 4. Quem tem uma voz de trovão aí, tipo Ismael? Mas do quê? Toda palavra que sair da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus é vida, mas toda palavra que sai da boca de Deus é vida. Se você não come da sua própria vontade e come do Pai, não, se você não come da sua própria vontade, mas come do Pai, não verás corrupção. Porque a palavra diz assim: não sou o que ouço, eu sou o que como. Ouvir e comer, amado, tem uma diferença assim. Disse Jesus: esse é meu corpo e meu sangue, comer e beber em memória de mim. Nossa comida, amados, é alimento espiritual que vem da boca do Pai. Quando notamos que o fruto da nossa vida não é o Evangelho, devemos voltar às bases, porque poderíamos estar comendo o que Ele não nos mandou comer. Crer e comer, amado, é assim. Há uma diferença, sim, amados, de você crer e comer. 2 meses de dieta do Evangelho vale muito mais que todos os jejuns que podemos chegar a fazer. Aí você pergunta assim, mas por que, Robson, que 2 meses de Evangelho vale muito mais do que o jejum que eu possa fazer? Porque se eu fizer jejum sem entendimento, a palavra de Deus nunca diz, eu não sei onde tem ali, que fala que o jejum foi feito para conquistar coisas. O jejum foi feito para nos fortalecer, para mim ter intimidade com o Senhor, para mim falar com o Pai. Quando você estiver fazendo jejum, pente o teu cabelo, escova teus dentes. Você olha para casa do irmão, monta assim, ó. Está acontecendo, irmão? Irmão, você acredita que está atacando até a ursa? Mas aconteceu, irmão? É que eu estou fazendo jejum desde as 6 horas da manhã, irmão. Nossa, maior que meio-dia, glória a Deus, vai vir aquele feijãozinho temperado. Aí eu vou terminar, graças a Deus. Mas você pode fazer 1 ano de jejum dessa forma. Sem entendimento. Eu volto a falar para você, cara, fica gordinho e fica melhor. Porque se você fizer jejum sem entendimento, você vai, ajuda para que eles são gordinhos, emagrece um pouquinho. Mas não vai mudar nada. Porque jejum não é moeda de troca, amado. Porque tudo que eu preciso já foi conquistado na cruz. Se eu não tiver o entendimento do Evangelho, eu posso fazer 30 dias de jejum, amados, que não vai acontecer nada.
se eu não tiver um entendimento do verdadeiro evangelho, o que Cristo conquistou por mim na cruz, só vou passar fome 30 dias, mas isso não vai resultar em nada na minha vida. Amém? O comer depende da fome, do que eu tenha fome, o que eu tenha fome eu vou comer. Lembra que eu falei no começo, né? Quem tem fome come qualquer coisa. O alimento espiritual que me mantém firme, e é o carnal que me leva à perdição para o pecado. Então depende do que eu estou comendo, ele vai me alimentar tanto no espiritual quanto no carnal. Depende da comida que você está comendo, ele vai te alimentar em alguma área da tua vida. Se você está comendo lascívia, prostituição, acessando coisas que não deve, você vai fazer o quê? Você vai estar alimentando a tua carne. Agora, se você estiver na palavra, buscando ao Senhor, você vai estar alimentando o teu espírito diante do Senhor. Lembra que eu volto a falar, aquilo que é o teu secreto, ele revela no teu público. Amém? E não tem nada que está no público, no secreto, que não vai ser revelado também no público. Hoje o Senhor nos convida para sermos ministros, para que possamos servir uns aos outros, mas Ele nos separou para ser não só de letra, mas do Espírito Santo. Nessa noite eu quero liberar sobre vocês que a palavra do Senhor comece a ser ministrada no teu coração, não só como letra, mas ela possa ser ministrada pelo Espírito do Senhor. Um Espírito que traz vida, um Espírito que quando você falar, o Espírito não traz peso, não traz condenação, mas quando você começa a falar, isso traz vida, gera vida nas pessoas. Aleluia. Então assim, amados, o volto fala assim, comichão de ouvir não é fome. Lembra que a Bíblia diz também assim que chegará naqueles dias que eles estarão procurando em vários tipos de lugares para ouvir o que eles querem, né? Tem uma parte sim? Me ajuda lá, Roberto. Comichão. Por que comichão, amados? Isso já está acontecendo hoje. Ah, não, mas não vou naquela igreja não, porque aquela igreja só prega Cristo. Ah, eu vou para outra igreja porque lá não, lá os caras pregam o que eu quero ouvir. Não, então não vou nesse lugar não, porque, sabe assim, amados, as pessoas estão correndo atrás de ouvir coisas que eles querem ouvir, mas não aquilo que Deus quer falar. Se a palavra diz assim, que o que eu preciso ouvir é que a palavra que sai da onde? Da boca do Senhor. Amém? O que eu estou ouvindo e comendo está me edificando e colaborando com a construção de Cristo em minha vida? O que eu estou comendo, o que eu estou me alimentando, está colaborando com a construção que Cristo está fazendo na minha vida? O que deve se despertar é a fome de comer de Cristo, da palavra. Quando comemos do Evangelho, os dias se estendem e as forças se renovam. Que o Evangelho seja o ponto que você não se envergonha, porque você não se envergonha do Evangelho que come. Porque tudo ao teu redor pode se corromper, exceto o que você come quando é o Evangelho. Amados, o Evangelho é incorruptível. O Evangelho não pode se corromper por nada. Se você tem colocado os seus olhos em pessoas, isso aqui é muito interessante, amados. Se você tem colocado os seus olhos em pessoas, isso se converte em alimento. E se você come, se converterá nisso. Quantas pessoas, ou você já falou isso, ou eu já pensei isso. Ah, eu parei de ir em tal lugar porque tal pessoa que eu confiava, ele vacilou. Só eu já fiz isso ou não? Não precisa levantar a tua mão. Por quê? Porque eu comecei a alimentar de uma imagem de uma pessoa, vamos dizer assim, aquela pessoa para mim era tudo. Desculpa. Aquela pessoa para mim, ela não podia errar. Nós muitas vezes colocamos no nosso líder uma responsabilidade que não é dos nossos líderes. Ah, não, eu parei naquela igreja porque eu descobri que fulano de tal falou um negócio, eu não gostei e eu saí de lá. Então, conforme eu vou me alimentando de coisas, aquilo vai se tornando comida na minha vida. E vai chegar uma hora que eu vou me alimentar disso, e isso se tornará um alimento muito forte sobre a minha vida. Então assim, amados, outra coisa. Nós estamos comendo do Senhor. Então em reuniões ou mesas que não falem de Cristo, as pessoas poderão acreditar que você está ouvindo, mas não comendo do que elas falam. Você saberá acessar apenas aquilo que você discerne que é de Cristo. Então assim, amados, o que eu estou comendo e alimentando quando estou na mesa com outras pessoas? Quando a palavra diz assim, Jesus ele preservava muito essa parte da mesa. Ele gostava de estar muito com seus discípulos na mesa, porque na mesa ali, amados, ela é um lugar onde possamos impartir e compartilhar as vidas com as pessoas.
Só que onde mora esse perigo, amados? O que eu estou comendo ou me alimentando quando estou na mesa de outras pessoas? A boa comida é o evangelho sem mentira. A mentira não acaba, a mentira, amados, ela não acaba fechando a boca, mas ela acaba quando nós mudamos da alimentação. Então o que eu falo assim, o que eu quero colocar assim, cuide com quem você senta na mesa, cuide com quem você conversa na tua mesa. Cuide com o que você está comendo na tua mesa, cuide com quem você está comendo na tua mesa. Cuide com quem você está falando, com quem você está compartilhando na tua mesa. Porque de repente aquela comida não está sendo comida espiritual, mas está sendo comida carnal, e aquilo vai gerar coisa no teu coração. Lembra que eu falei uma vez aqui, que quando você mata uma pessoa no coração, toda vez que você olhar para ela, aquela pessoa já está morta para você. E isso é muito perigoso também, amados, porque se eu não, vamos dizer assim, isso não pode acontecer no reino do Senhor, na palavra do cristão. Mas você senta com alguém e você começa a falar, vou usar o Marlon aqui de meu cobaia. Eu não gosto do Marlon, e eu sento aqui com o Cid vem aqui. Cara, você viu com o Marlon, cara? Nossa, infelizmente, cara, olha, tem feito umas coisas aqui. Aí o Cid começa, cara, mas não tinha percebido isso. Ele começa a comentar, quando eu vejo, ele começa a olhar o Marlon de outra forma, e mata o Marlon no coração dele também. Já matei no meu, e agora eu vou matar o Marlon no coração do Cid. Aí toda vez que o Marlon vem cantar uma música, o Cid, esse cara aí, sei não. Outra vez que ele vai ministrar algo numa célula ou em outro lugar, o teu coração já matou ele no coração teu. Então sabe porque onde sai isso, amado? Muitas vezes sai na roda onde nós estamos conversando. Na tua mesa, no café da tua mesa, corre muito risco você estar matando pessoas. Naquele simples jantar, naquele simples comer pizza, nós corremos o risco de estarmos matando pessoas. Tanto no nosso coração, como no coração daqueles que estão sentados e nos ouvindo. Então priorize esse tempo. Saiba que esse tempo que está ao redor da tua mesa é um tempo que o Jesus sempre deu prioridade de sentar à mesa para compartilhar e impartir com seus discípulos. Amém? Então assim, amado, a mentira não acaba fechando a boca, mas mudando a alimentação. Até que o pão espiritual não alimente a nossa alma, e se ela se alimenta de outra coisa. Então assim, amados, no antigo pacto, a terra literal, como o Senhor disse mais, no novo pacto, a terra espiritual, que é a nossa alma habitada por Cristo. Então o propósito de Deus, assim, amados, falando sobre terra espiritual, terra prometida. Qual que é a terra prometida hoje? O Senhor quer invadir, não, o Senhor não invade o coração de ninguém. Onde o Senhor quer habitar? Hoje a terra prometida é minha alma e a tua alma. Hoje a terra que o Senhor tem, Ele quer entrar na tua vida, na tua alma, para Ele habitar sobre a tua alma, sobre a tua vida. Só que, amados, isso vai depender do que você está comendo também. Abre lá em Timóteo 2, versículo 4. Se eu creio no Evangelho de Deus, o que eu tenho é incorrupção. E diz assim, 2 Timóteo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então o Senhor tem nos chamado como ministro para impartir pessoas. E assim, amados, nenhum que milita se envolve em negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que lhe tomou por soldado. Quando se prega o evangelho com pureza, se produz incorruptibilidade. Como sabemos que o evangelho que opera em mim é o próprio Cristo? Quando eu falei, quando gera em mim uma mudança, quando gera em mim a mente de Cristo, quando a minha mente começa a ser reconciliada ao Senhor. Cometemos, amados, menos torpezas voluntárias e nos tornamos mais profissionais da vida. Então assim, tem dois tipos de ouvir, dois tipos de vozes que nós devemos ouvir. Para um santo, duas vozes são necessárias ouvir em toda a sua vida. Diga assim comigo. Primeiro, eu não deveria se levantar nem um dia se não estiver seguro que eu veria a voz de Deus. Segundo,
Encontrar na vida, isso aqui é muito interessante, amado. Segundo, encontrar na vida uma pessoa que se converta na voz testemunhal em tua vida. O que é voz testemunhal em tua vida? Eu dar testemunho daquilo que eu carrego. Duas coisas que nós temos que cuidar. Se durante o dia que nós vivemos, o dia que nós vamos acordar, se durante esse dia nós vamos dar tempo para ouvir a voz do Senhor, e se a nossa vida vai servir de testemunho àqueles que estão nos vendo. Isso é muito importante. Cristo através de mim, Cristo através de nós, sendo revelado em outros. Abre lá em Colossenses 1, versículo 27. Então assim, o segundo ponto, encontrar na vida uma pessoa que se converta na voz testemunhal em tua vida. Cristo em nós. Quem achou? Amém? Então assim, amado, a igreja é tão grande quanto o tamanho que Cristo está dentro de mim. Não há uma igreja fora de mim. A plenitude de uma igreja passa pelo que há dentro de mim. O que há dentro de você se exporta. O evangelho é a arte de falar o que foi criado. É o falar que produz a ordem em todas as coisas. Então assim, amados, a fofoca é falar, o que não ordena a nada. Para a gente concluir, amados. Cadê os meus parceiros do concluir? Conclusão. O evangelho é a verdade soberana de Deus. Deu e devemos nos render a ela. Nos rendemos a essa verdade presente de Deus hoje. O que é a verdade presente, amados? É tudo que Cristo conquistou na cruz para os nossos dias. O evangelho se trata de fluir, manifestar, falar a verdade presente que começa na morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então assim, amados, o que é a verdade presente? É tudo que Cristo conquistou na cruz para os nossos dias. O evangelho se trata de, diga comigo, fluir, manifestar, falar a verdade presente que começa na morte e a ressurreição de Cristo. Então assim, amados, Cristo veio como verdade presente para alcançar o propósito eterno do Pai. Quando você tem uma história bem longa para contar, você terá um pouco de profético para ver o que está vindo. E sim, muitas vezes, amados, as pessoas têm histórias e contam história, mas você não consegue entender nada daquilo que se tirou como profético na tua vida, na vida dela. Tem pessoas que têm histórias, conta várias histórias, mas você não consegue perceber nada de mudança na vida daquela pessoa. Simplesmente são histórias, e a gente não consegue ver algo que o Senhor tem feito para de transformação na vida dela, amém? E assim, amados, um dos principais fatos e de verdade presente que é a comunhão entre os santos. O que é comunhão, amados? É a maneira que os filhos de Deus se consideram mutuamente. Uma verdade presente não está feita para a tua razão, mas para o teu espírito. Então assim, amados, a tua comunhão com os santos é a tua vida com Cristo, não o que você faça com as pessoas. Então a partir do momento que eu tenho comunhão com Cristo, eu também terei comunhão com as pessoas, amém? Então, o que nós temos falado muito nesse lugar aqui, sobre comunhão, em partir o pão, está revelando Cristo às pessoas. Então, como nós somos hoje, nós somos ministros do Senhor. Ministro é o quê? Servir pessoas. Aí muitas vezes você fala assim, mas pastor, mas eu não tenho esse chamado de pastoreio, eu não tenho esse chamado de isso, daquilo. Mas o Senhor te colocou como ministro do Evangelho. Ministro do Evangelho do Senhor, servir ao reino conforme a sua possibilidade. Hoje você como ministro, eu quero perguntar para você, quais seriam as suas possibilidades hoje de servir no reino?
se ministro é servir, hoje, pergunta para você mesmo hoje, Senhor, no que eu estou sendo útil no seu reino hoje? 2 semanas atrás, eu vi uma ministração do pastor Facundo, uma palavra que ele falou muito interessante. Chegou para o irmão, ele perguntou: irmão, você é daqui dessa igreja? Sou quanto tempo? Faz 1 ano. Mas o que você faz aqui? Nada. Não, mas você não é membro aqui? Sou. Então, mas o que você faz aqui? Não faço nada. Amados, nosso membro do nosso corpo, não existe nada do nosso corpo que não faça nada. Mesmo que ele seja, para nós, visivelmente, o mínimo que seja, o menor que seja, todo ele tem uma função no corpo inteiro. Sabia que o nosso dedão do pé, se eu tirar ele, eu não consigo me equilibrar? Se eu cortar as 2 pontas dos 2 dedão do pé, se eu cortar esse aqui e esse aqui, sabia que eu não consigo me manter em pé? E como é que eu vou dizer para o meu corpo inteiro que aquele dedão do pé não faz parte do corpo? Se um dedo que eu tirar da minha perna não me manter o corpo inteiro em pé, amados, o Senhor está dizendo nessa noite que nós precisamos entender hoje no que o Senhor tem chamado você de separado como ministro. Ele não está dizendo ser ministro de pegar um microfone e pregar, mas ministro de servir pessoas. Não tem como nós dizer que nós somos parte de um corpo se nós não estamos funcionando em lugar nenhum. Não tem como dizer, não, mas é que eu estou só dando um tempo, amados. Eu volto a dizer para você, já falei sobre isso, o nosso Senhor é eterno. Ele tem a eternidade inteira para te esperar. Mas nós não temos tempo para ficar esperando algo acontecer, para fazer. Todos nós temos um tempo aqui na terra determinado para fazer algo. Vai chegando nos seus 40, vai chegando nos seus 50, vai chegando nos seus 90 e até os seus 110, se assim Deus nos permitir que nós vivamos. Aí eu pergunto para você até hoje, o que eu, com 40 anos, já servi no reino de Deus até hoje? Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Eu quero que você, como ministro do Senhor, como essa parte de serviço, eu quero que você faça uma pergunta no teu coração. Como ministro do Senhor, o que você está servindo no teu corpo? No corpo de Cristo. Não só no corpo da igreja nesse lugar, mas no corpo de Cristo. Comece você a orar ao Senhor. Se o Senhor tem colocado algo no teu coração, se você já faz dias que o Senhor tem falado algo no teu coração sobre servir o corpo de Cristo, comece você a falar com o Senhor. Fala: Deus, eu preciso, Pai, ser útil no teu corpo, como ministro separado pelo Senhor. Não ministro separado por letra, mas ministro separado pelo Espírito do Senhor. Eu não quero ser ministro separado, meu Pai, por letra, porque a letra mata, mas o teu Espírito em mim traz vida. O seu Espírito em mim traz vida às pessoas.